Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, hoje são 23 de julho de 2020, sintam-se cumprimentados. Vamos à palavra de Deus que está em 2 Reis. Deixa eu achar aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai,
Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Glória a Deus. Deus é bom, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, soberano, fiel. Só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia! Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus! Aleluia! Gente, nós podemos observar aqui a questão de Naamã. Naamã, ele tinha 2 enfermidades. Qual era a enfermidade de Naamã? Quais eram? Naamã, ele tinha 2. Quais eram? Uma era orgulho, a outra era lepra. Ele era sim um varão de guerra, valoroso, mas por causa da posição a qual ele ocupava, a qual ele se destacava, ocupava, começou a subir a cabeça, o nariz começou a ficar empinado, e ele já se sentia melhor do que todos, maioral, o bambambam. Veio sobre ele, aquela enfermidade, a lepra. A menina na casa de Naamã falou com a senhora, com a esposa de Naamã. E assim que ele soube que em Israel havia profeta, que era Eliseu, ele se destinou para lá, com a carta do rei, com posse dessa carta em mãos. Ele se destinou a Israel, levou aquela carta ao rei de Israel, e Eliseu falou com o rei de Israel: peça para que venha até mim, que assim ele saberá que há profeta em Israel. Só que quando Naamã se destinou até a residência de Eliseu, o que Naamã esperava? Naamã esperava que Eliseu saísse da sua casa e viesse ao seu encontro, passasse, orasse, clamasse por Deus, passasse a mão sobre a enfermidade e aquela enfermidade saísse, cessasse, fosse cancelada. E ele ficaria livre de todo aquele mal. Só que o que aconteceu? Eliseu é profeta. Eliseu sabia como estava o caráter de Naamã. Apesar da pele, aquele físico está tomado, seu físico tomado com a lepra, a sua mente também precisava ser tratada. O seu caráter precisava ser tratado. Ele estava no orgulho, na soberba, prepotência, arrogância, e Eliseu precisava tratar ambas enfermidades. Tanto é que Eliseu mandou o mensageiro para dizer para Naamã: pede para ele ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Só que ele ficou indignado. Naamã, quando recebeu essa notícia, muito se indignou. Por quê? Porque ele tinha como um rio ruim, sujo, e tanto é que ele sugere aqui o rio de Abana, Farpar,
que são rios de Damasco melhores que o de Israel, que é o Rio Jordão. E os servos de Naamã disseram: se te pedissem, Naamã, algo grande, tu não farias? Agora foi algo pequeno que te foi pedido, faça isso. Naamã aceitou, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele saiu daquele mergulho, depois do 7º mergulho, ele saiu curado da lepra no seu corpo físico, no seu físico. E ele foi curado também no seu caráter do orgulho. Tanto é que ele voltou ao profeta Eliseu para agradecer, para dar até um pagamento, né? Uma forma ali de gratidão, sendo que Eliseu não recebeu. Mas Eliseu entendeu que a cura tinha acontecido na vida de Naamã, verdadeiramente. Eu pergunto para você, como é que está o teu físico, como é que está o teu caráter? Você está humilde? Você está bem? Ou você precisa dar mergulhos no Rio Jordão 7 vezes para ser curado de uma lepra, de uma enfermidade que realmente está aí no teu físico, no teu corpo, e até mesmo orgulho no teu caráter, está abalado? Gente, eu quero falar com vocês, eu vou ler aqui, para a gente entrar nesse assunto. Eu trouxe a lei aqui, o Código Penal, a Lei dos Homens, artigo 146, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Eu trouxe esse tema para vocês porque recentemente o mundo acompanhou um desembargador, por se achar numa posição alta, de alto escalão, querer humilhar o guarda municipal, querer diminuí-lo, ofendeu, e achar que ele pode sair por aí tranquilamente, confortavelmente. Quando Deus abençoar a tua vida, hoje, irmão, irmã, amigo, amiga, senhor, senhora, quando Deus te abençoar, hoje você é pequeno, hoje você não tem nada, mas o amanhã, quando Deus te entregar vitórias, bênçãos sem medidas, não se engrandeça, não permita que a soberba tome conta do teu coração, da tua mente, para que hoje você trata muito bem o pequeno, mas o amanhã, se você não tomar conta, talvez você venha a ser igual Naamã, tenha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para tratar a lepra do caráter, que é a soberba, o orgulho, a arrogância. Esse senhor aqui, ele chamou de analfabeto, e teve pessoas que compraram, e ele se negou. Deixa eu ler aqui para vocês o que eu tenho. Ele se negou a usar máscara, chamou de analfabeto, jogou a multa no chão, ligou para o secretário de Segurança Pública do município, Sérgio Delbel, para que ele falasse com o guarda municipal. 3 meses atrás, ele também tinha recebido uma multa que ele não quis aceitar. Destratou igualmente o guarda municipal, se achando pela questão da posição que ocupa, vamos colocar aqui, Satanás, hoje ele é Satanás, antigamente ele era anjo de luz, ele se chamava Lúcifer, só que ele queria ser acima de Deus,
Ele queria ser melhor do que Deus. O orgulho tomou conta do seu coração e ele foi lançado céu abaixo, e com ele trouxe 1/3 dos anjos lá do céu, por causa da soberba, orgulho, arrogância. E o que aconteceu, gente? Hoje, pelas pessoas de posição, dinheiro, que tem muito dinheiro, acho que aquele pequeno que não tem nada, ou tem um pouco, mas a profissão dele é menor, não é tão valorizada, aí ele acha no direito de diminuir, de ofender, de maltratar. Tem gente que ainda toma dores desse senhor, desse cidadão que fez coisas tão ruins com esse guarda municipal. Eu tenho aqui também, vamos ler, presidente da Comissão de Direitos dos Refugiados, imigrante da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André, em São Paulo. Alberto Carlos Dias afirmou que a imprensa foi sensacionalista e tratou indevidamente o desembargador, porque fizeram uma abordagem de forma abrupta. Não aconteceu abordagem abrupta, coisa nenhuma. O vídeo está aí para todo mundo ver. Quem foi tratado com desrespeito indevidamente foi o guarda municipal. Mas é para isso que existe advogado de defesa, né? Para defender pessoas com índoles ruins, com mau caratismo, infelizmente. Vamos às nossas palavras de dicionário? Eu tenho aqui rebuscar. O que quer dizer rebuscar? Pesquisar minuciosamente. E recalcitrar. O que quer dizer? Não obedecer, teimar, resistir, obstinadamente, desobedecer. Você conhece alguém que recalcitrou, não obedeceu, teimou, resistiu obstinadamente? Eu conheço. Deixa eu te dar o nome. Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. Fiquem com Deus.